Então vamos aqui dar sequência. Nós vimos a criação da tabela no primeiro exemplo, né? Do modelo aqui tabela mesmo, mas eu posso também criar através do design da tabela. Ou eu posso também editar uma tabela já criada através do design. Se eu tenho essa tabela criada aqui, né, e estou nesse modo, que é o modo folha de dados, quero passar para o modo design, eu posso vir aqui à direita, no canto inferior, onde eu estou com o mouse, e clicar em modo design. Clicando aqui em modo design, ele então vai me dar esse modo, onde eu tenho algumas novas opções e novas configurações para poder trabalhar. Então, aquele primeiro campo que ele não deixava eu alterar lá, que é o código, aqui, por exemplo, eu posso mudar o tipo dele. Ó. Ele estava com numeração automática, eu não conseguia alterar. Né? Trabalhando o modo aqui design, eu consigo, então, fazer a modificação. O campo, por exemplo, produto, aonde eu coloquei um texto curto, ele me permite um texto com até 255 caracteres, 255 dígitos. Aqui eu consigo, por exemplo, personalizar, né, essa quantidade, editar um pouco melhor essa quantidade. É uma forma, então, um pouco mais avançada aí de você trabalhar. Vou fechar essa tabela, vou vir então em criar e vou criar uma outra direto no design da tabela. Clicando ali em design da tabela, eu vou então inserir os campos. Vou colocar aqui novamente o campo código. Ok. Ele vai ser de numeração automática. Aqui, por exemplo, ele me fala para numeração automática, ó, que novos valores vão ser de forma incrementada, mas aqui ele tem um drop-down, né, que é essa caixa de combinação, aonde eu posso selecionar também que ele seja aleatório. Então, pode ser que o primeiro apareça 5, o outro 10, o outro 3, ou eu posso também estipular, né, utilizando em VBA, uma seção, vamos dizer assim, né? Por exemplo, de 10 a 20 e assim por diante. Então, tem muita coisa que nós podemos incrementar e fazer aqui, né, utilizando esses campos. Aqui vai ser do tipo inteiro campo, mas eu poderia definir também, né, com ID de repetição aí. Aqui eu tenho o formato para poder especificar, né, se eu quero aí que ele faça esse campo em número geral, que é um número padrão, em moeda, né, um número fixo, porcentagem, entre outros. Então, são novas informações que eu posso adicionar. Tem uma outra informação também que eu não consigo adicionar através da tabela ali, que é a descrição. Isso aqui é opcional. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, insira aqui o código do fornecedor. Isso aqui vai aparecer para o usuário quando ele estiver, né, preenchendo essa tabela. Então, eu consigo ter essa informação de descrição aqui, que é uma ajuda, vamos dizer assim, né, uma informação do que seria ou para que serve cada um dos campos. Vamos ver um outro aqui. Então, aqui é o fornecedor. Vou colocar um outro campo nome, né? Nome pode ser um texto curto mesmo, como nós vimos aqui. Acredito que um nome não passe aí de 100 caracteres. Então, você pode aqui até deixar 100 caracteres para ele, né? Não faz muita diferença, porque não pesa o banco de dados. Muita gente preocupa demais em colocar os caracteres de acordo, né, exato aí com o que vai ser inserido. Isso não tem necessidade, porque antigamente os tamanhos, vamos dizer assim, né, quando iniciou o HD, né, um projeto, ele tinha essa preocupação maior, você tinha que definir isso aqui, porque o limite de armazenamento era muito baixo. Hoje em dia isso não acontece, então você não tem que ter tanto essa preocupação. É claro que para um nome eu não vou colocar aqui 10.000 caracteres, é uma coisa exagerada, né? Coloca aí um pouco acima do que você acha que vai ser necessário. Então, eu acredito que um nome 100 já dá de sobra. Então, não preciso colocar exatamente ali, também não tem como eu definir exatamente qual vai ser o tamanho de nome aí, né, que o usuário vai inserir dentro desse campo, mas não precisa ser exatamente igual. Então, aqui eu poderia ter essas informações, ó, o produto na qual ele está fornecendo, né? Então, daria também para trabalhar com um texto curto. Aqui a data, né? Vamos supor que do pedido para o fornecedor. Ok, aí eu vou colocar um texto do tipo data, hora, né? O valor aqui em si do produto, colocar valor orçado e assim por diante. Então, a gente tem aqueles mesmos campos ali, né, que eu tinha para poder trabalhar. Aqui eu vou colocar uma outra descrição, ó, o nome do fornecedor, ok. E ao salvar essa tabela, botão direito salvar, ele vai me dar aqui a informação para que eu possa salvar ela. Ok,
ele vai falar o seguinte, né, uma outra coisa interessante que acontece no produto, mas não que aconteceu na tabela produtos porque eu criei ela da forma simples, mas aqui, criando no design, ele quer que eu forneça tudo, e eu não forneci para ele uma chave primária, né? O que é a chave primária? A chave primária é o campo principal da tabela, é um campo que não pode ter repetição, ele é um campo único que vai servir para que eu faça buscas, faça edições, né? Faça relacionamento entre tabelas. Então, é um pouco mais complexo, eu tenho que utilizar uma aula específica para estar explicando sobre chave primária, sobre relacionamentos, isso nós veremos um pouco mais adiante. Aqui, quando ele perguntar isso, então eu vou clicar em sim, né? E aí eu posso selecionar, por exemplo, uma coluna, ele colocou no código, porque ela tem numeração automática, seria a única possível dentro da minha tabela para receber uma chave primária, né? Mas vamos supor que ela não tivesse aqui, ó, você tem aqui dentro das opções a opção de setar, né, um campo para a chave primária. Se eu venho aqui em nome e tento colocar uma chave primária, ele vai aceitar, mas depois quando eu for utilizar essa tabela, ele vai apontar erro. Então você pode utilizar a chave primária, que é o índice da tabela, somente em campos que não são repetidos, tá joia? Então eu posso, por exemplo, um campo de CPF, né, um campo de código de numeração automática, que é o mais comum aí, você pode estar utilizando a chave primária. Agora que eu tenho chave primária, eu vou tentar salvar novamente. Então vou clicar aqui, ó, e com o botão direito, salvar, percebam que ele já deixou aí, já permitiu com que eu salve essa minha tabela.